As autonomias regionais, consagradas na Constituição da República Portuguesa, constituem um dos pilares da estrutura do nosso Estado de Direito Democrático. Nos termos da nossa Constituição, as autonomias regionais representam não apenas uma mera descentralização administrativa, mas sim uma efetiva descentralização política do Estado, assente no reconhecimento das comunidades regionais, dotadas de interesses políticos próprios no contexto da unidade nacional. É já longo o caminho feito, desde o Estatuto Provisório até à terceira revisão do Estatuto Político-Administrativo. No Portugal democrático, nascido da Revolução de Abril, a insularidade, o isolamento e a distância face ao continente eram, tal como são hoje, obstáculos ao desenvolvimento social e económico da nossa região. O problema da insularidade residia, como reside hoje, no facto de tudo ser mais fácil, difícil e mais oneroso. Os transportes eram, e ainda hoje o são, insuficientes. Os preços dos bens essenciais eram, e ainda hoje o são, superiores aos praticados no resto do país. O emprego era, como ainda hoje é, um problema persistente para a fixação dos nossos jovens. Continuamos, por isso, 40 anos depois da nossa autonomia democrática, sem conseguirmos resolver e ultrapassar as mais profundas fragilidades do nosso desenvolvimento económico e social. Hoje, com a autonomia, mas embora os avanços feitos, o investimento público continua a ser o motor da nossa economia. A circulação de pessoas e bens melhorou, mas continua a ser limitada. A iniciativa privada é frágil e está fortemente dependente da subsidiação pública. As estruturas produtivas regionais continuam cronicamente sem perspectivas de crescimento. A nossa educação continua, infelizmente, na cauda dos índices nacionais. O nosso acesso à saúde continua longe de ser atempado. As nossas respostas sociais continuam a ser insuficientes para combater a exclusão e proteger quem mais precisa, como é o caso dos nossos idosos. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o que os açorianos querem e esperam da nossa autonomia são soluções. Soluções para o emprego de baixos salários, soluções para o desemprego, soluções para o flagelo do risco de pobreza, soluções para a saúde, soluções para a educação, soluções para a imigração, soluções para o despovoamento das ilhas mais pequenas, bem como soluções para os nossos agricultores e pescadores que trabalham ciclicamente e afincadamente, condicionados por constrangimentos e crises, sem que tenham perspectivas de crescimento. São estes os desafios do presente e do futuro dos Açores. São estas respostas que os açorianos esperam da nossa autonomia. Claro que houve melhorias, ninguém o pode negar. E é por isso que defendemos cada vez mais uma autonomia de resultados. Queremos uma autonomia capaz de consensualizar, capaz de unir esforços e de apresentar soluções que promovam um efetivo modelo de desenvolvimento económico e social em todas as nossas ilhas. É por isso que defendemos uma autonomia do futuro. Queremos uma autonomia que seja capaz de olhar o amanhã, através da aposta nas nossas potencialidades estratégicas, de forma a projetar a competitividade e a empregabilidade. É por isso que defendemos uma autonomia com decisão. Queremos uma autonomia que preserve e promova o nosso potencial económico na exploração do nosso mar e dos nossos fundos oceânicos. É por isso que defendemos uma autonomia de proximidade. Queremos uma coesão territorial alavancada em políticas de desconcentração administrativa, que constituam um sinal claro na aposta do desenvolvimento sustentável da região, como a eliminação, por exemplo, da localização tripartida das secretarias regionais pelas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, de forma a permitir uma efetiva desconcentração administrativa nas estruturas do governo da região. É por isso que defendemos uma autonomia mais participativa. Queremos medidas que diminuam a abstenção eleitoral, como proposta por vários partidos. Queremos consensos nessa matéria, medidas que aprofundem a democracia representativa e possibilitem um efetivo acesso ao voto de todos aqueles que, com residência na região, se encontrem ausentes no dia de eleição. É por isso que defendemos uma autonomia com dimensão europeia. Queremos, no quadro do Parlamento Europeu, a criação de um círculo eleitoral próprio para as regiões autónomas, de forma a possibilitar uma efetiva representação política regional e permitir o aprofundamento da democracia representativa. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados,
É neste sentido que o CDS, no quadro da reforma da nossa autonomia, considera que, mais do que a criação de novos cargos políticos, é preciso responder ao presente e ao futuro das nossas populações e do povo dos Açores. Estaremos, pois, como sempre estivemos desde a primeira hora, prontos para o diálogo, para contribuirmos para uma autonomia que se traduza no desenvolvimento económico e social da região e na melhoria da qualidade de vida dos açorianos. É esse o nosso compromisso, é esse o nosso dever. Muito obrigado.